Você confia só no gráfico do computador que aparece na tela do software quando faz os ajustes de um aparelho auditivo? A resposta foi sim para essa pergunta. Então continua nesse vídeo. Isso vai mudar completamente a forma como você vai fazer os ajustes ou encarar o que a tela do computador está te mostrando a partir de agora. Porque existe uma diferença enorme entre o que a tela do computador está mostrando e o que realmente está acontecendo na orelha do seu paciente. E é justamente por causa dessa diferença que muitos pacientes voltam se queixando, falando que não estão ouvindo bem, apesar de você ter ajustado os aparelhos conforme o software disse, demonstrou e está mostrando ali na tela maravilhosamente que está tudo bem, que está tudo nos alvos, está tudo bem ajustado. Vamos aprender o que esse software está mostrando. E eu vou usar um caso real para mostrar isso para vocês agora. Eu sou Luciana Garola, mestre, doutora e pesquisadora na área de verificação eletroacústica dos aparelhos auditivos. Há mais de 10 anos eu venho falando sobre a importância de fazer um mapeamento de fala na orelha dos pacientes toda vez que você faz adaptação dos aparelhos auditivos e da necessidade do uso de um som em português para fazer toda essa análise e verificação, o chamado mapeamento de fala. A minha pesquisa foi dedicada a entender como os sons da fala chegam ao paciente usuário de amplificação sonora e como ajustes baseados no mapeamento de fala podem mudar completamente a experiência clínica, os seus resultados clínicos e a experiência do usuário com o uso de aparelhos auditivos. Nesse vídeo eu vou compartilhar os 3 erros mais frequentes na adaptação de aparelhos auditivos. Então, se você quer melhorar os seus atendimentos, diminuir os retornos desnecessários para ajustes dos aparelhos auditivos, melhorar a experiência dos seus pacientes no geral, então fica comigo até o final que eu vou te mostrar direitinho o que você deve fazer. Como alguns de vocês já sabem, eu trabalho aqui no Canadá já há alguns anos e foi aqui que desenvolvi a pesquisa sobre o sinal de fala em português para que o mapeamento de fala pudesse ser introduzido aí no Brasil. Então, os casos que eu vou trazer para vocês são da minha prática clínica. Atendi e continuo atendendo aqui no consultório e vou usar um desses casos para ilustrar o que vem acontecendo quando esses pacientes retornam para ajustes vindos de outras clínicas aqui no meu consultório. Então, como vocês podem ver, esse aqui é um audiograma bastante clássico, né? Uma perda moderada, muito tranquila até de adaptar. Então, essa pessoa chegou no consultório usando o usuário de aparelhos auditivos e ele tinha queixa que não estava conseguindo entender o que as pessoas falavam, principalmente no ruído. E essa é a primeira queixa que a gente vê com muita frequência. Eu consigo escutar quando o ambiente é silencioso, mas no ruído isso não se traduz, eu não consigo ouvir bem, apesar do nível de tecnologia elevado que os aparelhos auditivos têm hoje em dia. Aqui é muito comum as pessoas conseguirem adquirir aparelhos auditivos da mais alta tecnologia, então o nível de tecnologia não é a explicação para que essas pessoas não estejam entendendo a fala nem em ambiente ruidoso ou em ambiente silencioso, porque mesmo com aparelhos auditivos de alta tecnologia, ainda em ambientes silenciosos elas têm muita dificuldade de entender o que a pessoa fala. O nível de tecnologia não é a resposta para isso. Voltando ao caso, esse paciente tinha uma tecnologia muito avançada, a mais avançada nos aparelhos auditivos. Ao abrir o software, eu eu me deparei com essa tela aqui. Então, esse paciente tinha tido os aparelhos programados com a regra da empresa, estava mostrando que estava tudo nos alvos, muito bonito, com a compressão de frequências ativada, que é o que reflete essa linha aqui pontilhada no final da curva do gráfico, e, teoricamente, estava tudo bem. Então, primeiro erro é acreditar que o que o software está me mostrando é o que está acontecendo na orelha do paciente, e esquecer que o que o gráfico mostra é só uma simulação do que esse aparelho auditivo poderia ou deveria estar fazendo na amplificação dos sons da fala. Se eu acredito nesse gráfico, eu simplesmente vou usar outros recursos tecnológicos que, ao invés de melhorar a percepção de fala do meu paciente, podem sim piorar, como redução automática de ruído, diminuição de do ganho em algumas frequências, e isso vai diminuir, atrapalhar a percepção de fala do paciente, ao invés de melhorar. Então, eu fui analisar o que é que esse aparelho estava realmente mostrando na orelha do paciente, como esse som estava sendo amplificado. Aqui vocês podem ver a tela mostrando o audiograma do paciente em nível de pressão sonora. Então, ele é um audiograma invertido. Quando vocês veem a bolinha vermelha, o que está acima da bolinha é o que ele está escutando em termos de som da fala. A linha pontilhada em vermelho é representativa dos alvos. Quanto que esse som deveria estar alto para esse paciente poder ouvir a fala amplificada de acordo com a regra NAW-INL2, que é uma regra validada.
Então, vocês podem ver que no ouvido direito, ele está abaixo dos alvos, então a linha completa, né, a linha vermelha, ela não está junta com a linha pontilhada. Isso significa que, então, esse aparelho não está nos alvos. Ao contrário do que estava me dizendo ali no software, lembra? Então, estava mostrando ali que estava tudo nos alvos, pois não está. E aí, ele tem um pico de amplificação aqui por volta de 1000 Hz. Ele está mais alto do que ele deveria estar para o cálculo dessa pessoa, na orelha dessa pessoa. E a partir de 1500 Hz, ele está muito abaixo do que deveria estar para essa pessoa, ou seja, ele não está recebendo a amplificação ideal, até 4000. E isso impacta diretamente no que a pessoa está ouvindo. Então, ele está tendo amplificação, isso é óbvio, mas não a amplificação que vai proporcionar a ele compreensão dos sons da fala. Dar a ele pistas acústicas fundamentais para ele consiga entender a fala, que é o som que ele quer ouvir quando ele coloca os aparelhos auditivos. E por isso a gente usa a fala para fazer essa verificação. E por isso a gente precisa usar uma fala que seja representativa da língua que esse paciente fala, ou seja, o português. No caso, esse aqui, então, eu usei um espectro de fala em inglês, para que fosse muito mais fácil do paciente perceber a melhora dos ajustes depois, quando eu fiz os ajustes e coloquei realmente esses aparelhos nos alvos. Então, o que é necessário fazer aqui nesse caso? Eu desconsidero o que o software está me mostrando. Eu observo o que o gráfico do mapeamento de fala está me mostrando. Ele passa a ser o meu guia. Então, esse é o segundo erro. Não usar o gráfico de verificação eletroacústica como guia para os ajustes. Então, quando eu faço a verificação, é o gráfico do mapeamento de fala que vai me mostrar exatamente o que está acontecendo na orelha do meu paciente em termos de amplificação dos sons da fala. Eu preciso usar esse gráfico como referência. E, a partir dele, fazer os ajustes no software. Então, observando esse gráfico aqui, representativo da amplificação do que está acontecendo na orelha direita, eu preciso aumentar, dar um ganho maior para os sons até 500 Hz. Sim, eu preciso aumentar os graves, olha só, e não diminuir. Eu preciso diminuir a amplificação a partir de 750 até mais ou menos 1300 Hz, porque ele está me mostrando um pico de fala aí, e eu não preciso, ele está acima dos alvos prescritos pela regra validada, a NAL-NL2, e fazer um aumento do ganho a partir de 1500 Hz até 8.000 Hz, que é para uma tentativa de alcançar os alvos, incluindo as frequências mais altas, sem causar feedback. E aí eu vou fazer essa medida. Então, eu vou usar o software para fazer esses ajustes e vou refazer o mapeamento de fala para ver o resultado desses ajustes. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Como vocês podem ver, a curva de ajuste do nível de fala, que é a linha roxa, está alcançando a linha tracejada roxa, que representa a amplificação da fala em nível médio de intensidade. Então, eu consegui juntar as duas, deixar o mais próximo possível, e aí esse paciente automaticamente me fala: nossa, eu estou conseguindo entender a fala muito melhor agora. Para todas essas análises, eu usei a fala, o estímulo de fala em inglês para fazer o mapeamento de fala, e ele consegue perceber a diferença com muito mais clareza. Então, a hora que eu primeiro toco um som que ele entende, ele vê o quanto que isso não é claro para ele, tá? Eu consigo escutar, mas não é muito claro. A hora que eu faço os ajustes e uso um som de fala que ele entende, a percepção de melhora é automática. Então, ele já me diz que, nossa, os sons ficaram muito mais claros, a fala ficou muito mais clara. Por isso é tão importante usar sons que a pessoa consiga entender, para que ela identifique essa melhora e vocês consigam comprovar os benefícios dos seus ajustes, não só através do gráfico, mas também da percepção acústica, né, direta ali da amplificação da fala no ouvido do paciente. Um detalhe importante, e aí vem o terceiro erro mais comum, que é usar regras proprietárias na programação dos aparelhos auditivos e verificar usando regras validadas. As duas coisas não combinam. Então, eu estou fazendo a verificação usando os alvos da regra NAL. Obrigatoriamente, eu preciso estar usando a programação com a regra NAL. Então, eu vou mostrar aqui como ficou o gráfico lá no software de programação para que eu consiga esse resultado que eu acabei de mostrar aqui para vocês na tela do mapeamento de fala. Então, como vocês podem ver aqui, a primeira coisa que tem que ser mudada é a regra de programação. Não é usar a mesma regra anteriormente, porque como vocês viram, já estava tudo nos alvos, já estava tudo teoricamente lindo. E ainda assim o paciente estava reclamando. E vocês viram por quê? Porque na orelha dele a resposta é outra.
Então, para fazer os ajustes, eu tenho que reprogramar esse aparelho completamente, começando pela regra de programação dos aparelhos. Mudo para a regra Now NL2, porque eu vou verificar lá no meu mapeamento de fala em relação aos alvos da regra Now NL2. E aí vocês veem que no software está mostrando que está tudo fora dos alvos. Olha só que interessante, não é? Então, mais uma vez, a importância de vocês entenderem que o que o software mostra não é realmente o que está acontecendo na orelha do seu paciente. O que está acontecendo na orelha do seu paciente é o que você está medindo com o tubo sonda ali na hora da avaliação do mapeamento de fala. E é sobre esses resultados que a gente tem que fazer os ajustes. Aqui, no software, está mostrando que, principalmente nos graves, está muito acima dos alvos. E aí, aqui nos agudos, até que ficou, né, conforme o gráfico está mostrando. Sempre que eu ajusto os aparelhos auditivos aos alvos, eu preciso que o software esteja em 100% de alcance aos alvos, porque os alvos foram calculados a 100%. Esse é o meu objetivo. Então, eu coloco os pacientes nos alvos, isso significa, então, que o software está mostrando 100% dos alvos. Ah, professora, mas e se eu coloco 70% aqui, mas está nos alvos lá? Isso significa que a compressão utilizada pelo software de programação não é a prescrita pela regra validada. Ela está aplicando mais compressão para deixar esse som mais confortável para o paciente. E mesmo que esteja nos alvos, isso vai causar uma diferença na percepção acústica do som para o seu paciente. Então, é super importante com que todas as variáveis estejam de acordo. 100%, alcance aos alvos significa 100% na programação dos aparelhos auditivos. E por fim, aqui eu estou mostrando no gráfico mesmo as duas linhas, a de antes e depois. Então, antes esse paciente, os ajustes que estavam lá nos alvos, tudo lindo, né? Com a regra da empresa, é representado pela linha vermelha, então estava muito abaixo do que ele precisava. E o depois está sendo representado pela linha roxa, onde a linha está atingindo os alvos. E aí eu vou dar mais um bônus dos erros mais frequentes que são cometidos aqui. O quarto erro mais frequente é o seguinte: é identificar a queixa do paciente sem realmente verificar o que está acontecendo. Então, ele vem com uma queixa de que ele não está conseguindo escutar no barulho, e aí automaticamente vai lá e diminui o ganho em frequências baixas, né, nos graves. Ou ele reclama da voz, e aí ele vai lá e você diminui ou faz alguns ajustes, ou usa os ajustes que são sugeridos pelo próprio software para resolução de queixas, sem medir o que está acontecendo na orelha do paciente. Então, isso é um erro muito comum. Por favor, evitem esse erro. Para qualquer queixa do paciente, você precisa medir o que está acontecendo primeiro. E aí precisa ver na orelha dele o tipo de amplificação, o nível de amplificação para fala, e aí fazer os ajustes de acordo com o que você vê na verificação eletrônica. Se você gostou desse vídeo, achou que as informações que você obteve aqui são benéficas e que outros profissionais podem se beneficiar desse tipo de informação, por favor, compartilhe esse vídeo e chame cada vez mais profissionais para assistir e aprender com essas informações importantes. E se você quer participar de um grupo de discussão de casos clínicos como esse aqui, que envolvam os ajustes dos aparelhos auditivos e as análises dos gráficos, né, do mapeamento de fala, se inscreva no Clube REM. É um clube onde profissionais que já fazem mapeamento de fala vão se encontrar e a gente vai fazer a discussão de casos lideradas por mim, para a gente aprender cada vez mais a resolver as queixas dos pacientes usando a tecnologia que já está a nosso dispor e fazendo com que cada vez mais pacientes tenham acesso ao mapeamento de fala. Então, o link está aqui nesse vídeo, nessa página, em algum lugar. E eu espero que você participe do nosso próximo encontro lá no Clube REM. Te aguardo no próximo vídeo. Até lá!